veio do outro, né? Não, isso aqui esquece, é aquele lá mesmo. Então deu para entender esse negócio? Esqueci naquele pedacinho? Então, se eu tenho dificuldade de falsificar hipóteses probabilísticas, e se mesmo hipóteses primárias não probabilísticas podem demandar previsões probabilísticas, então o esquema de Popper também cai por terra. Então eu tenho que conseguir aprender como que eu faço para projetar minha hipótese probabilística. Caso contrário, o esquema de Popper não voa. Qual que é o corolário dessa discussão? Quando o resultado de uma hipótese probabilística é impossível resultar uma hipótese probabilística por causa desse problema que eu acabei de dizer. Essa é a crítica. Um quarto tipo de crítica, que tem a ver não com o que acontece quando você refuta a hipótese, quando a observação é diferente da previsão, mas quando a observação é igual à previsão. Bom, esse é um problema sério. Se a observação é igual à previsão, eu não refuto a hipótese, não é? Aí fica essa questão. Essa hipótese agora era uma hipótese melhor do que ela era antes de fazer o experimento? O que ela tem de especial? O que ela tem de melhor do que uma hipótese que jamais foi testada através de um experimento específico? Ela muda de qualidade? Porque se as hipóteses não mudam de qualidade do ponto de vista positivo, se elas não são algo de melhor depois que elas passam pelo experimento, eu tenho um problema sério, porque a hipótese que passou pelo experimento, ela tem uma qualidade que é idêntica àquelas infinitas hipóteses que jamais foram testadas. E, portanto, o que a filosofia de Popper diz de positivo a respeito das hipóteses se a ciência é feita desse modo? É um problema sério aqui, né? Ter sobrevivido a um teste não diz nada positivo sobre H. Tem dois tipos de variantes a essa crítica, né? Se você abdicar da ideia de que produzir conhecimento significa atribuir graus de confiança às hipóteses, que é o que Popper faz, ele acha que isso não faz o menor sentido, porque você cairia no problema da indução, né? O que ele diz é que você tem que construir conhecimento através de refutar a hipótese, não de corroborar a hipótese. Abdicando da ideia de que você tem que atribuir graus de confiança às hipóteses, não ter sobrevivido a um teste não diz nada de positivo sobre H. Então, ao mesmo tempo em que ele abdica disso aqui, ele tem problema justamente porque ele abdicou disso. E quais são os dois tipos de crítica em relação a isso? Um deles é que passar por um teste não conta a favor de H. Vou colocar aqui um pedacinho do texto de Popper para lá. Se a hipótese... A hipótese também tem que ser considerada como uma possibilidade verdadeira. Isso é a hipótese que passou pelo teste, né? A hipótese que passou por um teste e não foi refutada, ela também pode ser considerada como uma hipótese verdadeira, já que não foi mostrado que foi falsa. Então, o que ele diz sobre o que elas têm de especial? Ele fala o seguinte: essa hipótese é a melhor testada até agora. Agora, o que significa ser a melhor testada até agora? O que faz ela ser diferente das outras, né? Ele mesmo diz: em nenhum caso o método é capaz de estabelecer se a hipótese é verdadeira, pois o número de possíveis teorias verdadeiras permanece infinito. Mesmo que essa hipótese tenha passado no teste, isso não quer dizer que ela é melhor que aquelas outras infinitas que não foram testadas, mas também poderiam passar no teste. Portanto, passar lá por cima naquele esquema de Popper, sempre que tem hipótese, não diz nada de especial sobre a hipótese. E é ruim, né? Porque a gente gostaria de ter hipóteses que têm alguma qualidade melhor, mas elas passaram por um processo de investigação empírica. E outro, a variante daquela crítica, é que a corroboração produz confiança. Então, isso aqui também é entre Popper. A corroboração, mesmo se você medir, dar uma medida para ela, dar um valor para ela, ela não diz nada de modo absoluto sobre a futura performance ou sobre a confiabilidade de uma teoria. É claro, né? Se ele assumir que ela diz, então ele está assumindo o problema da indução. Certo? A indução, que é aquela inferência ampliativa, que é contra a qual o Popper se coloca, requer alguma atribuição de probabilidade, credibilidade, outra medida evidencial a H. Então ela usa alguma informação que deriva de evidência para falar que uma hipótese é melhor ou pior do que outra, comparando hipóteses e preferindo umas às outras. O que o Popper diz é que confiabilidade é diferente de preferência. Você até pode preferir uma hipótese em relação a outra, mas você nunca vai conseguir dizer que uma é mais confiável. Por quê? Porque dizer que ela é confiável significa expandir das situações limitadas em que ela foi testada e não foi refutada, para universalizar isso e falar que ela nunca será refutada, que é o próprio problema da indução contra o qual ele se colocou desde o princípio. Qual é a conclusão dessas 4 críticas à epistemologia popperiana? Está aqui lá um pedaço lá do Lakatos, que em síntese é: aprender a partir dos erros está muito sujeito a erro.
Então não é um bom pilar para amarrar o meu jardizinho da construção de conhecimento científico, né? E então, já que, olhando para o modo como os cientistas deveriam fazer ou fazem ciência, depois de ter analisado o ponto, se chegar à conclusão que não tem base lógica nenhuma para você refutar ou aceitar a hipótese, fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo na ciência? Por que as coisas estão se modificando? Né? E aí, então, as proposições são proposições que saem do escopo da decisão que o cientista toma quando ele vai falar alguma coisa sobre a natureza, para uma visão sociológica de como que a comunidade científica funciona e por que motivos que certas teorias elas são mais valorizadas, outras menos valorizadas, e por que isso muda ao longo do tempo. Então, aqui nessa frase de Lacan, a direção da ciência é determinada primariamente pela imaginação criativa dos homens e não pelo universo de fatos que nos cercam. Um conjunto brilhante de pesquisadores, suportados por uma sociedade que financia alguns testes bem planejados, pode ser bem sucedido em fazer com que um programa científico fantástico, né, sem cabeça, vá à frente. Ou, alternativamente, se eles quiserem, eles podem derrubar qualquer pilar que eles escolham arbitrariamente de conhecimento estabelecido. Ou seja, o que está dizendo aqui é anything goes. Né? Não existem bases seguras para a produção de conhecimento. Então, portanto, o conhecimento científico ele é produzido por processos que não são processos racionais. E a ciência produz consensos que são estabelecidos não através de avaliação empírica de fato, um processo rigoroso de avaliação empírica, mas através de compactuação que é baseada em questões psicológicas, sociológicas e assim por diante. E essas críticas sistemáticas à epistemologia de Popper, na verdade, fizeram com que os filósofos da ciência passassem a tentar entender, então, esse outro aspecto, o aspecto psicológico histórico da produção de conhecimento de ciência, e deixassem de prestar atenção em como é que os cientistas estão fazendo ciência de verdade, como que eles estão resolvendo esses problemas. Eles estão resolvendo? Eles estão usando algum tipo de metodologia ou de lógica para poder superar esses problemas? Então, os cientistas param, os epistemólogos, os filósofos param de olhar desse modo para essa questão e começam a tentar entender os processos que fazem com que os cientistas aceitem as teorias mais por convenção do que por evidência experimental. Até aqui deu? Tá claro? Bom, aqui entra a minha queridinha Debra Meyer. O que ela diz? Debra Meyer é uma filósofa da estatística que se debruçou sobre esse problema. Ela diz o seguinte: para ir além de Popper e de Lacan, que o sujeito tentou de algum modo ajustar as proposições de Popper, que tinham a ver com o que o cientista faz no cotidiano, com proposições como a de Kuhn, que tem mais a ver com a evolução de grandes teorias científicas. Então, para ir além desses modelos de Popper e de Lacan, ela falou que achava que o importante era fazer isso aqui. Como será que a gente é capaz de ver qual é o tipo de erro que a gente pode cometer quando a gente está nessa hipótese? Porque quando o Popper falava de aprender a partir dos erros, a única coisa que ele chamava de erro era a hipótese está errada. Isso que é o erro. Mas será que a gente olha com mais detalhe quais são os erros possíveis que podem acontecer numa prática de produção de conhecimento? Isso pode nos trazer um insight epistemológico interessante sobre como resolver os problemas que estão lá em Popper e, portanto, como entender como a ciência funciona e como, de algum modo, apresentar para os cientistas, de um modo organizado, quais são normas racionais de produção de conhecimento. E sabendo quais os tipos de erros que a gente comete, será que a gente tem como descobrir como evitar esses erros? E, de novo, será que a comunidade científica tem feito isso? Os filósofos, depois daquele momento lá que Popper foi dado como morto, né, eles passaram a se preocupar mais com essa fase da ciência, que é a fase do experimento, e começaram a olhar a ciência como história da ciência. Né? Será que aqui dentro tem alguma coisa importante? Os cientistas estão fazendo alguma coisa que pode nos ilustrar? E ela diz que sim, na verdade, grande parte do que ela propõe como soluções para Popper derivam dessa prática que ela atribua a um conjunto de filósofos chamados de novos experimentalistas. São os caras que estão lá junto com o cientista, vendo o que aconteceu em cada caso em que o cientista descobriu alguma coisa, para entender como que ele tentou resolver aqueles problemas todos que foram colocados antes. Então ela diz o seguinte: que tipos de erros podemos cometer e como descobrimos e evitamos erros? Ela fala o seguinte: até um repertório de ação do cientista está relacionado com investigar erro e avaliar erro e levar erro em conta. Então tem uma montoeira de modos como os cientistas usam e continuam usando, e têm usado desde Popper, desde antes e até hoje estão fazendo, para tentar investigar se tem erro no procedimento que eles utilizam. Então,
Então, tem checagem depois de coletar os dados, tem planejamento antes de coletar os dados, existem repertórios de erros para cada tipo de experimento, tipo de intervenção que os cientistas fazem. Os cientistas investigam de vários modos qual que é o efeito que um erro pode ter sobre a sua conclusão, para saber se ele vai ser importante ou se não vai ser importante. Os cientistas simulam erros, né, através de processos matemáticos ou computacionais. Eles amplificam e prestam atenção em padrões de erros de modo a tentar verificar se de fato aquele experimento teve ou se não teve. E isso tudo é utilizado para fazer uma investigação empírica lá na prática, que bota a hipótese de interesse ao que ela chama de um escrutínio severo. Então, os erros, eles são severamente procurados e investigados dentro do experimento. E quando você vê o que a gente está falando, de acordo com ela e com outros filósofos, você consegue perceber cada um dos modos que os cientistas usam para fazer isso. E a questão dela é, olhando para essas coisas aqui, será que é possível gerar uma nova perspectiva para superar os problemas que foram colocados sobre Popper? E que não são problemas só para Popper, são problemas para a ciência como um todo, também no raciocínio de indução, ele é cheio de problemas epistemológicos tão grandes ou maiores do que aqueles que foram apresentados para Popper. Então, será que isso aqui é capaz de dar um sopro de esperança para os filósofos conseguirem dar um passo além na construção de uma hipótese de produção de conhecimento objetivo, que não tenha que assumir que tudo que acontece na ciência é derivado de acordo entre cientistas e não de alguma coisa objetiva? Então, revisitando aqueles 4 tipos de críticas, né? Aquela primeira crítica é que os dados são problemáticos, eles entram no experimento como hipóteses sobre os dados, e que as hipóteses que são investigadas com esses dados não podem ser mais seguras do que a segurança que eu tenho nos dados. Uma metáforazinha lá dos pilares enfincados no pântano. Qual que é a solução dela, em termos bem gerais, para isso? Bom, é possível produzir afirmações empíricas mais apuradas que as próprias observações. É uma crítica a isso. Então, os cientistas fazem isso o tempo todo. Você quer investigar alguma coisa relacionada com a quantidade de besouros que tem nos jardinzinhos. Você não vai pegar um jardinzinho e ver quantos besouros tem ali, porque você sabe que essa informação está sujeita a erro. Então, o que você faz? Você pode pegar vários jardinzinhos diferentes, ver quanto besouro tem em cada um desses jardinzinhos. Cada uma dessas informações é problemática. As observações são problemáticas. Eu já dizia isso. Isso continua aqui. Cada uma dessas são problemáticas. Agora, eu tenho como partir dessas observações problemáticas para uma hipótese mais segura? Eu tenho como sair das observações que são sujeitas a erro e gerar uma medida que ela própria é menos sujeita a essas variações particulares. A gente faz o tempo inteiro quando a gente tem uma média, por exemplo. Então, um dos argumentos dela é que existe um modo de você construir um nível superior de hipótese robusta com dados que são sujeitos a erro. Você tem como fazer essa transição de um nível para outro de organização das ideias, de modo a fazer com que os problemas que tem aqui embaixo eles possam ser superados, você construir algo em cima, alguma coisa mais segura do que eu tinha aqui embaixo, através de procedimentos simples como esses aqui, ou procedimentos mais complicados. E nesse sentido, você tem como construir pilares fincados não em pântanos, mas fincados numa superfície que vai sustentar o que vem lá em cima. O outro problema, que tem a ver com o fato que as premissas são obtidas mediante premissas, e portanto, como as premissas são infinitas, eu não posso decidir se o que eu refutei com a observação foram as premissas ou a hipótese de interesse. Então é impossível controlar todas as premissas, portanto não tem como superar isso, o corolário da crítica Popper. Qual que é a solução? Diz ela, os cientistas estão carecas de saber qual é a solução, né? O tempo inteiro que eles fazem experimentos, eles fazem planejamentos experimentais que deliberadamente isolam os fatores associados com hipóteses de interesse. De modo que o resultado do experimento seja um resultado que é um resultado essencialmente associado com o efeito do fator e não com aqueles outros fatores que a gente tem que supor que eles deveriam ser nulos para sustentar o experimento como um todo. Então, relacionados com as premissas, né? Então, é possível fazer esse planejamento, os cientistas fazem o tempo inteiro. 2 modos de fazer esse planejamento é o controle experimental de fatores de confusão, através de experimentação e de manipulação. Você vai lá e controla, você atribui o fator relacionado com a hipótese e você mantém aquela cláusula certa disparível, para todo mais sendo igual. Então você mantém, você faz experimentalmente com que todo o resto seja igual.
Ou então você pode randomizar os níveis do fator pelas unidades amostrais, de modo que você não controla no sentido de remover o efeito desses outros fatores, mas você faz com que o efeito dele seja o mesmo em todas as réplicas amostrais. Então, tá vendo? Naquele repertório de erros dos cientistas, existem saídas razoáveis, relevantes, para tentar superar aqueles problemas que são colocados como intransponíveis lá para a epistemologia cooperiana. Terceira crítica: quando rejeitar uma hipótese probabilística? Impossível rejeitar uma hipótese probabilística, porque não tem nenhuma observação de uma hipótese probabilística que ela seja contra a hipótese como um todo. Ela pode tanto ser uma evidência para corroborar como uma evidência para falsificar, já que a proposição é que algumas coisas vão ser A e outras vão ser B. Qual que é a solução? O povo está usando estatística inferencial, que é justamente isso, né? É o método de testar hipóteses probabilísticas. Né? Nos testes de significância, permite submeter hipóteses estatísticas a um teste severo. E aí essa definição de teste severo, é claro, demanda uma investigação, um raciocínio mais profundo, que ela vai apresentar lá no livro dela. E eu não vou falar sobre ele aqui, porque eu vou falar sobre ele no segundo item da apresentação. Mas, de qualquer modo, o que essas hipóteses fazem? Elas permitem comparar o resultado ó, a observação, com uma atribuição de frequências de resultados esperados para o experimento. Qual que é a graça de fazer isso? Quando eu tenho uma observação e eu tenho lá um valor da variável que eu gostaria de medir, calculo uma estatística, né? Faço a média ou alguma coisa assim, falo, tá bom, a quantidade de besouros dos jardins pequenos é 7, a quantidade de besouros dos jardins grandes é 9. Tem uma diferença numérica, uma diferença de 2 besouros na riqueza, nesses 2 tipos de jardim. Agora, 2, o que é 2? 2 é uma observação construída, mas ela é questionável. 2 é grande ou 2 é pequeno? Se você não tem uma medida para dizer se 2 é grande ou se 2 é pequeno, você não tem como falar nada a respeito da hipótese. Então você precisa de uma medida que avalie, de algum modo, se 2 é grande ou se 2 é pequeno. E o que a inferencial, o que a teste de inferência faz, é justamente fazer isso. Ele dá uma base para você fazer essa comparação. A gente vai ver um pouco mais para frente, mas ele gera uma distribuição de frequências esperáveis para um resultado de um certo experimento, dado que uma certa situação ocorra, a situação da hipótese nula. Né? Isso permite, então, que você olhe para o resultado e fale, não, 2 é um valor que seria muito raro de esperar num experimento como esse, caso não houvesse efeito do tamanho do jardim. Ou então, não, 2 é um valor que seria muito esperado. A gente vai entender, eu acho, um pouquinho mais para frente, mas, de fato, esse tipo de resultado, que é a frequentística que os testes de significância dá, de acordo com muitos filósofos, é justamente o que você quer. São os filósofos como Popper que dizem que você quer não é um valor de probabilidade que te dê um grau de confiança na hipótese, você quer um valor de probabilidade que te dê o nível de segurança do resultado experimental que você tem. São duas diferentes de valor de probabilidade. Bom, outra crítica é que ter sobrevivido a um teste não diz nada de positivo sobre H. Qual que é a solução para isso? São soluções relacionadas com a gente pensar um pouco melhor o que significa dizer alguma coisa de positivo. Então, a primeira variante é passar por um teste não conta a favor de H. Né? Porque se você disser que essa hipótese é melhor do que aquelas que não foram testadas, você caiu lá no problema da indução de Hume e Popper está querendo correr dele. Né? Qual que é a solução que ela dá para isso? Quando o Popper fala que a hipótese deve passar por um teste severo, de acordo com a Débora Maia, como ele não se debruça em saber o que são os erros que podem acontecer no experimento, esse teste severo dele, na verdade, é um teste de uvas brancas, de acordo com a metáfora dela. É uma coisinha assim, educadinha. Né? Mas não, um teste severo, na minha concepção de severo, é pegar aquele experimento e botá-lo num escrutínio muito rigoroso sobre quais erros poderiam acontecer no experimento que poderiam fazer com que eu rejeitasse a hipótese nula de um modo equivocado. Então, se eu planejo um experimento que tem uma grande chance de achar erro na hipótese, caso o erro exista, então isso é chamado de um teste severo. E, de acordo com ela, existe uma diferença de uma hipótese passar por um teste severo na concepção de Popper, e a hipótese passar por um teste severo na concepção em que você tem um repertório de erros associados com aquele tipo de experimentação, e que, portanto, tem uma chance muito maior de avaliar se a hipótese pode ser refutada. Então, passar ou não ser refutada por um teste severo nessa nova concepção significa passar por um teste que é altamente capaz de sondar os modos pelos quais H pode errar. E isso traz algo de positivo sobre essa hipótese. Né? Porque diz que uma probabilidade muito grande, uma chance muito grande, se ela tivesse errada nesse experimento, eu diria que ela está errada. Conseguiria refutar. A outra variante é que corroboração não produz confiança. É aquela ideia de que
A hipótese ela pode ser muito corroborada, mas você não pode amarrar seu jarinho nela, porque, caso contrário, você também cai no problema da indução. A solução dela é você entender o que significa confiabilidade. Conceber de um modo mais formal o que significa aprender sobre H quando você não rejeita H. Então ela diz o seguinte, que aprender que H é confiável significa aprender que aquilo que H diz sobre certos resultados experimentais, que é o que você vai fazer para poder avaliá-lo, será sempre próximo dos resultados já produzidos. Então isso é algo positivo a ser dito a respeito dessa hipótese. Tudo isso, obviamente, está relacionado com o fato de que a hipótese passou por um teste severo, e esse teste severo leva em conta um repertório de modos de avaliar se houve erro no procedimento de botar a hipótese a teste. Então, voltando lá para os 4 tipos de erros, os 4 tipos de problemas que têm sido levantados como mais relevantes para a epistemologia popperiana, a nossa queridinha, com a sua mecha branca lá, foi lá e botou uma estrelinha em cada um deles, então ela é uma filósofa com 4 estrelas. Portanto, essa visão geral de que aprender a partir dos erros é muito sujeito a erro, até o que Popper tinha desenvolvido, parece que sim, né? Aqueles problemas todos não resolvidos. Mas agora existe aqui uma proposta de avançar em relação a Popper, no sentido de esmiuçar de um modo melhor como você pode aprender a partir dos erros, que foi proposta por ela, que faz com que você não precise mais abdicar de dizer que as decisões que são tomadas na ciência, elas dependem em grande parte do conhecimento científico, do processo de produção de conhecimento científico durante a experimentação. E tem que abdicar e falar que tudo é convenção mediada por regras sociais. Né? Aqui não, tem decisões que são baseadas em lógica, em racionalidade, e aí trata-se de retornar o escopo do desenvolvimento científico ao escopo da racionalidade, que parece interessante. Né? Bom, qual que é a síntese desse primeiro item aqui? Então, eu falei que tinha problemas lógicos igualmente importantes, tanto na indução como na falsificação. A gente viu quais são os problemas que foram colocados para a falsificação lá para a Popper, que levou os filósofos da ciência a abdicarem de pensar que falsificacionismo é um bom lugar para amarrar o gene, e passaram a ficar mais empolgados com novas abordagens inducionistas, especialmente as abordagens bayesianas, que atribuem probabilidades às hipóteses como grau de confiança. E a gente viu que existem soluções para os problemas apresentados para Popper, o que indica que, se a gente considera que o Débora Maia está falando alguma coisa importante, existem boas bases para a produção de conhecimento através dos erros, né? Através de falsificacionismo. Então, críticas sérias aos modelos de produção de inferência, sejam eles intuitivos ou falsificacionistas. Contudo, há uma posição defensável de que o falsificacionismo pode ser uma base adequada de produção de conhecimento científico. Então, espero tê-los convencido desse primeiro item aqui, com essa primeira parte. Bom, saímos do primeiro item, que era a epistemologia, e vamos à estatística. Qual que é o objetivo dessa segunda abordagem? Primeiro, dizer que a falsificação lá da epistemologia tem vínculo com a metodologia de teste de hipótese nula, do teste de significância, lá desenvolvido pelo Fisher, Neiman e Pearson. E apresentar bem rapidamente o racional do teste de hipótese, para indicar, inclusive, o modo como ele é capaz de resolver aquele problema de testar hipóteses probabilísticas que eu não desenvolvi muito, não desenvolvi na primeiro item da apresentação. Né? Então, uma coisa interessante é que o Popper e esses estatísticos aqui, eles são contemporâneos. E o Popper, quando estava desenvolvendo a epistemologia de produção de conhecimento a partir dos erros, esses caras aqui estavam desenvolvendo metodologias estatísticas de tomar decisões ou de entender a natureza a partir de processos que são de teste de hipótese. E uma coisa interessante é que não tem evidência de que haja uma comunicação horizontal entre eles. Então parece que foi algo que apareceu por convergência na filosofia e na estatística. Né? A ideia de que é possível e há ferramentas de testar hipóteses, né? Botar hipóteses a testes. Essa estatística baseada nesses sujeitos aqui é chamada de estatística frequentista, estatística de teste de significância, teste de hipótese nula, certo? E a gente vai tentar entender se ela de fato tem relação com a epistemologia do Popper. Aqui, in a nutshell, bem curtinho, né? Pensando lá na proposição daqueles estatísticos.
Você tem uma hipótese sobre o mundo. Uma hipótese de que um fator tem efeito sobre uma certa variável resposta. Ou seja, quando eu mudo os valores do fator, muda alguma propriedade da distribuição de frequência da variável resposta, por exemplo, a média. Né? Se eu mudo dos jardins pequenos para os grandes, eu passo de uma média de espécie de besouro menor para uma média de espécie de besouro maior. Ou um outro tipo de pergunta, né? Conforme varia o tamanho do jardim, ó, reduz a quantidade, sei lá de quê? De pessoas que fazem xixi no jardim, assim, sabe? Então, nós temos um modelo que diz que ó, há uma tendência, quando uma variável varia, a outra varia. Então, são dois casos muito parecidos, né? Mas são relacionados com a minha expectativa teórica. Isso aqui é o que a teoria diz. O que pode acontecer, teoricamente, quando eu faço experimento? Bom, a minha teoria, né, o meu modelo pode estar certo ou ele pode estar errado. Não é isso? Então, expectativa de observação. Então, a hipótese H. Faço uma previsão. Qual é a previsão? Que é a expectativa de observação. Se a hipótese for correta, eu vou achar algo parecido com isso. Vou achar valores maiores de riqueza lá e valores menores de riqueza aqui. Então, se a hipótese for correta, conforme aumenta a quantidade, o tamanho do jardim, diminui a quantidade de pessoas fazendo xixi. Não é isso? Se a hipótese for falsa, eu não devo encontrar essa diferença e não devo encontrar essa inclinação. Não é isso? Só que tem um problema aqui. O mundo é cheio de variação. Então, se a hipótese for correta, eu de fato espero encontrar uma diferença perceptível. Né? Devo encontrar essa flechinha lá e esse ângulozinho aqui na reta. Agora, mesmo que não haja efeito daquele fator, mesmo que aquele fator não influencie essa variável resposta, como existe variabilidade nos dados na natureza, é possível que eu encontre valores um pouco diferentes daqui. É possível que eu estime as médias, por exemplo, a estatística dessas duas populações, e elas sejam numericamente diferentes. É a mesma coisa aqui, eu posso estimar essa inclinação e ela sendo numericamente diferente de zero. Isso gera um problema sério do ponto de vista da produção de conhecimento. Se a minha hipótese tem uma previsão de resultado quando ela é correta, mas tem uma previsão de resultado que é semelhante a ela quando a hipótese é incorreta, como que eu faço para testar a hipótese? Note que isso aqui é exatamente aquela pergunta, como que eu faço para testar uma hipótese probabilística? Né? Porque aqui essas coisas acontecem por problemas de erro, de amostragem. Então, o que aqueles estatísticos que procuraram fazer é construir uma estratégia de teste de hipótese que leve em conta o fato de que existe a possibilidade de encontrar esse tipo de variação aqui, mesmo quando a hipótese é falsa. E para eu investigar o procedimento experimental, de modo a olhar para o valor de um certo resultado, digamos que o resultado experimental for que seja esse, aí como que eu olho para esse valor aqui, e tem elementos adicionais, né? Eu olho para esse valor, é o 2, né? 7 besouros no conjunto, 5 besouros no outro, em média, a diferença é 2. Como que eu faço para olhar para esse número 2 e ter elementos adicionais sobre ele para poder entender se a minha hipótese ela deve ser refutada ou não? Então, o que eles vão fazer é justamente isso, dar um elemento para você pegar essa observação, que é um construto teórico, e conseguir entender o que ela significa no contexto específico do seu experimento. E note que tem e aqui já é uma contracrítica a certas críticas sobre a frequentista, né? A gente vai ver o que a frequentista gera em termos de probabilidade, mas tem muita gente que fala, não, a gente não quer essa probabilidade, uma probabilidade esquisita. É uma probabilidade gerada por dados que não existem, sobre a hipótese que não me interessa e que ela tem um valor que é arbitrariamente definido como significativo ou não. Tem uma opção de críticas que falam, não, o que a gente quer não é isso. Mas tem um bocado de filósofos importantes, aqui o Peirce, o Popper, a Débora Maia, que falam, é exatamente isso que a gente quer. O que a gente quer é não saber qual é a probabilidade da hipótese, qual é o nosso grau de confiança na hipótese, porque isso é um problema da indução. O que a gente quer é uma probabilidade que investigue o nosso experimento, que investigue o nosso procedimento experimental, de modo que a gente consiga olhar para esse tamanho aqui e consiga dizer algo além do que é 2, para poder entender melhor o que aconteceu e decidir se a nossa hipótese deve ser refutada ou não. Então, voltando para lá, como que eles fazem isso? Rapidamente. Eu tenho uma expectativa de observação se a hipótese for falsa. Se a hipótese for falsa, esses 4 valores vieram todos da mesma população. Só que eles estão estimando médias diferentes por problema de amostragem. Né?
Quando eu mostro ao acaso, as observações que eu pego são observações diferentes, elas podem somar números diferentes. Portanto, vai ter uma diferencinha aqui. Como que eu faço para investigar essa diferença? Para poder avaliar se o mundo lá fora é regido por um mundo onde o mundo lá fora não tem o efeito de H ou se ele tem o efeito de H.